Tudo da vitória do Galo. Na reta final do jogo, deu Atlético na Arena MRV. Coelho e Hulk, os gols do Galo. Andino para o Godoy Cruz, 2-1, deu Galo. E ele chega para fazer um raio-x da vitória atleticana. Comentarista Edu Panzi. Alô, Panzi. Alô, Hugo, um abraço pra você, pra quem se liga no apito final. Foi na marra, foi de virada e o Atlético venceu o Godoy Cruz 2-1 na Arena MRV. Godoy Cruz que saiu na frente no primeiro tempo, aos 36 minutos, depois de um erro do Alonso. Andino, apenas 19 anos, perna esquerda, fez o Godoy Cruz 1-0. Foi o placar da primeira etapa. Um jogo em que o Atlético não se encontrou nos primeiros 45 minutos. Partida muito física, né? E o Galo com um jogo mais cadenciado. O adversário foi superior e mereceu a vitória. No segundo tempo, Cuca fez 3 alterações logo de cara. Colocou Biel, Igor Gomes e Alexander. E com 10 minutos do segundo tempo, colocou o Dudu, ou seja, 4 mudanças muito cedo, que mudaram a característica do time em campo. Passou a ser uma equipe mais dinâmica, mais física, e aí o Atlético melhorou. Foi superior ao Godoy Cruz e virou o jogo. Aos 22 minutos, jogada pela esquerda, Arana, quase que como um ponta, faz o cruzamento e o lateral direito, Coelho, essas mexidas todas colocaram o Coelho como lateral direito. Foi lá e empatou. Aos 43, jogadaça pelo lado direito, Biel para Reinier, que de peito dá uma bela assistência para sempre ele, né? Hulk faz o 2-1 e dá a vitória ao Atlético. O importante, o Galo sai em vantagem no jogo de ida, agora aguarda a volta, lá em Mendoza, na Argentina, contra o Godoy Cruz. Galo em vantagem na Sul-Americana, Hugo. É o Galo que deixou em aberto para esse jogo da volta, né, Romano? O Atlético que, aliás, um recado aos atacantes do Atlético, né? Quando você começa a perder gols demais, você acaba desequilibrando o time, porque o time fica naquela ansiedade, parte para cima para tentar fazer o gol e fica desguarnecido o sistema defensivo. O Atlético, até tomar o gol, tinha 63% de posse de bola. O Atlético que dominava as ações, mas foi incompetente para criar as jogadas, insistia demais pelo lado esquerdo, esquecia um pouco o lado direito, talvez até pelo fato do Natanael não ter ido bem. Mas um Atlético que tomou o gol como uma punição, aquele famoso, quem não faz, leva. E aí começou na base do desespero tentar chegar à frente. Outra coisa, até quando o Cuca vai brigar contra o óbvio, né? Alexander não pode ser reserva. A dinâmica que ele dá ao time atleticano é completamente diferente. Mas é muito diferente, não é pouco não, é muito diferente. E isolar o Hulk do lado direito, encaixotar o Hulk do lado direito como foi, é pedir para ele ser marcado. O Hulk tem que estar livre, como aconteceu, por exemplo, no gol da virada. Ele estava mais solto dentro do campo, mais livre, podendo correr ali na frente e conseguiu fazer o gol. Acho que o Cuca tem que parar de brigar contra o óbvio. Então vamos acompanhar as palavras do técnico Cuca, após a vitória atleticana. Eu acho que nós demoramos a entender o jogo, entender o adversário e entender a arbitragem. E os times argentinos, não todos, mas alguns, é o estilo de jogo deles, sabe? Não são maldosos, eles são leais, mas eles vão com tudo que tem em cada dividida. E nós demoramos a entender isso, né? Então, no primeiro tempo eles foram mais competitivos do que nós. Ganharam as divididas, amarraram bastante o jogo e ainda, para piorar, saíram na frente. Então, quando você tem um empate num jogo assim, já é difícil jogar. Com um resultado adverso, é muito mais difícil, né? Eu acho que a gente estava sem criação no primeiro tempo, e aí pusemos as peças para fazer essa criação. Eu acho que fomos felizes, criamos mais, encurralamos mais o adversário atrás, fizemos o gol de empate, né? Fizemos as mexidas todas cabíveis e mais usadas possível, né? Quando a gente tira um lateral para pôr um ponto esquerda, quando a gente tira um zagueiro para pôr um meio armador, você está expondo o time, mas você está mostrando para o jogador que você quer ganhar. E esse espírito eu acho que foi fundamental, passou para a arquibancada e nós fizemos essa virada que nos dá uma pequena vantagem para o jogo de volta, mas em comparação ao que estava o jogo, é uma vantagem, né? E nós estávamos em desvantagem
para jogar o jogo de quinta. Agora é jogo desgastante demais. Os jogadores saem muito cansados, alguns até com pequenas lesões, e vamos avaliá-los aí da melhor forma para a sequência. Concordo com você que o time em algum momento apresenta um sinal de cansaço, porque é natural. A gente está decidindo aí, tem um mês, 10 jogos aí, todo jogo é decisão. E a gente tem que se adaptar o quanto antes a tudo isso, né, sem perder jogador lesionado. Está jogando com adversários dificílimos, as linhas bem justas, bem atrás, um time fisicamente muito forte. Então você tem as peças, nós usamos tudo que nós tínhamos, ou praticamente quase tudo que a gente tinha, e propusemos o jogo, né? Com o Flamengo aqui no segundo tempo também foi proposto o jogo. Cada jogo é uma estratégia. E a gente tem que entender que esse Godoy Cruz, eles tomaram 2 ou 3 gols no campeonato. Eles fazem poucos gols, mas tomam menos ainda. Porque é uma equipe que marca muito forte. É uma equipe que eu acho que não tinha perdido ainda nessa competição. Então são todos fatores aí que fazem enaltecer a nossa vitória, por mais difícil que ela tenha sido. Daí são as palavras do técnico Cuca, Romano. Pois é, sobre o Godoy Cruz, o Cuca tem razão. Agora, o fato do Atlético, segundo ele, não ter entendido o jogo, é justamente pelo fato de que essa marcação que ele citou do Godoy Cruz tem encaixotado algumas peças do Atlético, facilitado pelo fato de que ele colocou o Hulk aberto pelo lado direito, pô. Não dá. Aí queima. Não dá. O Hulk tem que ficar solto. Sacrifica o atleta. O Hulk tem que ficar solto. Depois, quando ele colocou jogadores que sabem trabalhar a bola no meio campo, que tem um pouco mais de inteligência, o time do Atlético melhorou. Mais do Atlético, um abraço. Cláudio Rezende. Alô, Hugo Sérgio, abraço a você também, aos amigos do apito final. O Galão da Massa conseguiu essa vantagem, mínima é verdade, mas joga agora por um empate. No jogo da semana que vem, também quinta-feira, 19h, será confirmado para o estádio Feliciano Gambart, em Mendoza, que é o estádio próprio do Godoy Cruz, duelo que vai decidir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E aí o Cuca já dando indícios, como que ele vai administrar a maratona de partidas decisivas, entre elas esse duelo da Sul-Americana, depois tem mata-mata contra o Cruzeiro também na Copa do Brasil. E domingo é Brasileirão. Agora é Galo e Grêmio, também na Arena MRV, domingo, 16h. Cuca pode promover mudanças do time, até pela questão física, o desgaste que alguns atletas estão apresentando. Ele citou, por exemplo, Lianco, que sofreu um pouquinho ali de dores musculares na coxa. E agora ter cautela com essa maratona, né, Romano? Chip vira para Campeonato Brasileiro, pega um Grêmio desesperado na tabela de classificação, um Grêmio que perdeu, conseguiu a proeza de perder, com todo respeito ao esporte. A primeira vitória do esporte nessa edição do Campeonato Brasileiro foi em cima do Grêmio lá no sul do Brasil. Mas tem um detalhe, né? Pouco mago suja água. O Atlético precisa vencer para subir mais na tabela de classificação. Ô, Hugo, existem jogadores para serem poupados ou, né, por causa da maratona. Agora, você vai poupar o Lianco no dia que o técnico da seleção brasileira estará no estádio para acompanhar o jogo? Acho que o Lianco não vai aceitar essa aí, não. Acho que o Lianco vai pedir para jogar, porque o Ancelotti vai estar no estádio e o Lianco é um cara que quer vestir a camisa da seleção brasileira. Ele já deixou isso muito, muito bem claro. Galo venceu 2-1, placar apertado, mas muita confusão na Arena MRV com torcedores da Argentina. Que situação, hein? Repórter Rômulo Giacomin. Noite de Copa Sul-Americana, o Atlético venceu o Godoy Cruz de virada por 2-1 na Arena MRV, que também foi palco de cenas lamentáveis. Minutos após o apito final, houve confusão no setor destinado à torcida visitante e a Polícia Militar precisou ser acionada para conter a confusão. Torcedores do Godoy Cruz entraram em conflito com a equipe de segurança do estádio. 5 torcedores do Godoy Cruz foram presos nesta quinta-feira por serem racistas com seguranças e entrarem em conflito com a polícia na Arena MRV. A Itatiaia apurou que o conflito começou inicialmente com os seguranças do estádio. Posteriormente, o batalhão de choque chegou ao setor visitante, confrontou os torcedores do Godoy Cruz e 5 argentinos foram presos, levados para a delegacia da Arena MRV e serão encaminhados à delegacia da polícia. 2 seguranças do estádio ficaram feridos após o conflito com os torcedores.
Os desdobramentos do caso e as principais notícias de futebol mineiro, nacional e internacional você confere no site itatiaesporte.com.br. Repórter Rômulo Jacomin para o apito final.